O assunto agora é a integração de novos funcionários. Olá a todos, meu nome é Ana Lúcia Sartorelli e vamos começar essa apresentação. O que é esse processo de integração de novos funcionários? É você receber um funcionário novo, um colaborador, e apresentar para ele os principais pontos necessários para o desenvolvimento do seu trabalho. Então, aqui é um exemplo, existem vários exemplos. Esse caso específico que eu vou mostrar, ele está relacionado à apresentação para uma pessoa. Então, é uma empresa fictícia. Então, os dados aqui são colocados, foram inventados, certo? Então, tanto de várias fontes, para que seja possível mostrar como é esse processo. Então, eu sou a Ana Lúcia Sartorelli e vou começar essa apresentação para vocês. Aqui a apresentação é para a nova colaboradora Luzia. Ela vai trabalhar na ONDTEC. Né? Então, primeira coisa é dizer, ó, bem-vinda, estamos felizes por você aqui. Então, você receber essa pessoa de uma forma bastante positiva. E aí você fala sobre a empresa. Então, o que é essa empresa? Ela é uma empresa líder em tecnologia, né? Então, uma empresa da área de tecnologia. Então, trabalha com inovação, que transforma o mundo, fundada esse ano, então cresceu rapidamente, em pouco tempo. Então, a pessoa ela percebe o quê? Que ela está entrando numa empresa que ela tem um foco em inovação, foco em tecnologia, foco em inovação, e é uma empresa nova. Então, é uma empresa que está sendo construída. E aí vem o que? A missão da empresa. Então é importantíssimo que os colaboradores, logo de entrada, eles saibam qual é a missão da empresa, para que eles se coloquem dentro dessa missão e colaborem para que a empresa consiga chegar nesse ponto onde ela quer. Né? Consiga ter essa identidade. Lembrando que a missão é o quê? É o RG da empresa, a identidade, é para que ela serve, né? Então, para que ela existe. Nesse caso, é impulsionar a inovação e o progresso. Como? Soluções tecnológicas que melhoram a vida das pessoas das empresas. Quando coloca assim, soluções tecnológicas, principalmente para uma empresa nova, ela está abrindo várias possibilidades. Porque se ela coloca uma coisa muito específica, né, na missão, ela acaba restringindo sua atuação. Então, aqui o colaborador, né, ele vai entender, perceber que ele está num ambiente de trabalho que exige dele inovação, que exige dele trabalhar, solucionar, inventar, criar. Então é interessante que ele já vai se sentindo ali parte da empresa e enxergando como ele colabora para isso, né, para essa missão. A visão da empresa, outro ponto importante, a visão é o passaporte, é onde a empresa quer chegar. Então aqui não é só a inovação, né? Então ali eu percebo, não, ela quer ser uma empresa influente, né? Então ela quer ser o quê? Uma big tech. Ela quer realmente trabalhar em prol da sociedade. Então também é uma outra coisa que tem que se inspirar, então a pessoa tem que se sentir inspirada para que ela possa, no seu trabalho, na sua parte, naquela fatia que ela tem dentro de um mundo que é a empresa, ela consiga ajudá-la a chegar onde quer. Valores, outro ponto importante. Isso é necessário mostrar para a pessoa quais são os valores que impulsionam, né? Que são importantes que você se adeque ou que você tenha isso como parte do seu dia a dia de trabalho. Né? Então aqui fala, né? Então tudo aqui é fictício, né? Como eu já disse. Mas serve como exemplo para se entender como é que funciona. Então, a integridade, então agimos com honestidade, ética e transparência em todas as nossas interações. Então, o colaborador ele vai entender o seguinte: essa integridade ele tem que aplicar com os seus superiores, com os seus subordinados, se for o caso, né, com seus colegas, com os clientes. Então, essa ação, né, de honestidade, ética e transparência é algo que ele tem que nortear o seu desempenho diário. Vejam que aparece de novo a palavra inovação. Inovação é um ponto-chave da empresa. Aparece na missão, aparece na visão, aparece nos valores. Então, a criatividade é um fator exigido dentro da empresa. Então, a pessoa tem que entender que ela vai contribuir. Então, ela tem que estar sempre pensando em coisas novas, soluções novas. Colaboração. Então, aqui é ressaltada a importância do trabalho em equipe. Então, que o resultado da empresa ele só vai ser positivo com esse trabalho em equipe. Excelência. Então,
qualidade. Então aqui, desde o trabalho até atendimento ao cliente. Então, as pessoas aqui elas tomam consciência do que? Dessa importância de como se relacionar com o cliente, a importância da qualidade do seu próprio trabalho. Diversidade e inclusão, um valor importante, que ele não pode ficar só no papel, ele tem que ser real. Então, isso é visto como? É visto quando você olha para o lado, quando você olha para os seus superiores, você consegue ver que não é uma predominância de uma cultura X, né? Ou de um tipo, fenótipo X. Não, eu tenho ali uma diversidade de pessoas, né? E aí entra a questão de idade, a questão, né, de origem, todo gênero. Então, tudo isso eu consigo enxergar dentro da empresa. E essa diversidade, né, de experiências, perspectivas e talentos faz com que a empresa se torne interessante. Pode ver também que nas próprias fotos que aparecem, elas vão mostrando aí aspectos de diversidade. Então, as normas. Então, aqui, alguns pontos importantes. Óbvio que não vai se fala todas as normas, porque normalmente você usa um determinado tempo. Tem empresas que elas fazem integração em meio período, tem empresas que fazem um dia inteiro. Dependendo do grau de complexidade, de preparo que eu tenho que ter para aquele colaborador, pode demorar mais. Posso ter uma semana, até mais, principalmente se é um setor muito específico, que tem alguns aspectos muito específicos, que a pessoa às vezes tem que passar até por um treinamento antes de entrar no ambiente de trabalho. Então, essa integração ela demora um pouco mais. Mas, no geral, né, uma integração ela pode ser feita tranquilamente, né, metade de um dia ou um dia. Então, eu não vou colocar todas as normas e regras, vai ter lá um manual que a pessoa vai consultar, mas aqui as principais. Nesse caso aqui é mostrado o quê? Que existe uma flexibilidade de horário, ou seja, a pessoa ela vai ter que entrar entre 7 e 10 horas da manhã. Porém, ela vai ter que cumprir, nesse caso, uma atividade de escritório, né? Ela vai ter que cumprir a jornada. Então, são 8 horas, se ela entrar às 10 ou entrar às 7, ela vai ter que cumprir a sua jornada de 8 horas, tá? Outro aspecto importante que é falado aqui, que é valorizado na empresa, é a comunicação, né? Então, sempre ter uma comunicação, então, sempre resolver os problemas, conversar, resolver conflitos com colegas, com líderes, com gestores. Então, é importante nessa empresa que isso seja feito. Respeito, é uma empresa que preza pela diversidade. Se não houver respeito, como que essa diversidade vai sobreviver ali dentro? Então, quando você fala que uma empresa ela valoriza a diversidade, ela vai colocar como um pilar dentro da empresa esse respeito. E isso entra, inclusive, em relação a opiniões e culturas, porque ela tem também culturas diversas ali dentro. É importante a gente ressaltar que qualquer ambiente de empresarial, você pode não concordar, mas você tem que respeitar que a pessoa tem uma opinião diferente, uma religião diferente, uma identidade diferente, uma sexualidade diferente da sua. Então, tudo isso é importante ressaltar. Pode falar, é óbvio, né? Colocar algumas coisas aqui, mas são óbvias. O óbvio não existe, né? Então, tem coisas que elas têm que ser ressaltadas, mesmo por mais óbvias que pareçam, elas têm que ser ressaltadas por quê? Porque a empresa ela espera que a pessoa entre consciente. E aí determinados comportamentos que não são aceitos, não, mas lá na integração você já foi orientado, né, a respeito desse aspecto. Então, é importante ressaltar. Outra coisa, a questão de confidencialidade, é uma empresa de tecnologia, de inovação. Então, tem que prezar por essa questão da confidencialidade. Por quê? Porque um projeto novo, uma ideia nova pode ser até, eh, sei lá, conhecida pelo concorrente. Então, tudo isso, inclusive, algumas empresas, dependendo do cargo, a pessoa até assina um termo de confidencialidade, né, tem punições, enfim. Então, aqui no caso, é pelo cargo que está sendo colocado, foi colocado de uma forma mais geral. Uso de equipamentos, né, responsabilidade, o cuidado dentro da empresa, que isso também é uma regra que normalmente aparece para todas as empresas. Aqui é colocado o quê? Metas atuais, né? Quais são as metas aqui, né? Então, aqui eles estão colocando aqui relacionado, por exemplo, que eles vão trabalhar na área médica, né? Então, 500 médicos parceiros aqui na tecnologia, né? Nesse caso específico, seria voltado para a área médica, né? Como poderia também para ser para outra área, usuários pagantes ativos, então, usuários dessa tecnologia.
Aqui, né, equipe de usuários, então aqui mostra, né, algumas pessoas que trabalham ali dentro da empresa. Então são pessoas que, no caso, né, essa funcionária, a Luzia, ela vai ter contato. Então ela precisa saber quem, então põe a foto, quem são. Algumas empresas colocam os principais, presidente, diretor. Nesse caso aqui foi específico da equipe que ela vai ter um contato maior. Então ela vê as carinhas aqui, né? E ela consegue identificar cada um desses componentes da equipe que ela precisa, né? Estar prestando serviço dentro da empresa. E aqui, no caso, essa pessoa vai ser o quê? Assistente de marketing. Então, aqui vai ter metas e tarefas que ela clicando, ela vai ter acesso, né? Então, é importante a gente pensar que esses slides, eles são parte de uma apresentação que é falada, mas muitas vezes eles também são acessíveis para a pessoa que participou. Então, ela recebe isso. E aí eu posso ter aqui algumas coisas mais específicas, né, que a pessoa clica e consegue ter acesso. Então, aqui são alguns projetos, né, que são descritos. Então, uma campanha em vídeo, uma campanha no. O que que a pessoa, ela. Qual que é o papel dela em cada um, né? Aí ela vai ver, na linha do tempo, o que que ela vai ter que fazer, né? Qual que é a métrica? Métrica é o quê? É uma meta numérica, né, objetiva, que é mensurável. Então, dá para saber se foi alcançado ou não. Quem vai treinar a Luzia é o Carlos, né? Então ele vai apresentar a cultura da empresa. Uma coisa importante também ressaltar que muitas vezes a apresentação de integração ela tem a cultura organizacional, né? Então aqueles elementos da cultura organizacional aparecem aqui, né? Então dress code, é, pode ter algum detalhamento maior de normas, pode mostrar também quais são os rituais, né, que tem na empresa. Pode ser mostrado também aqui os tabus, então alguns aspectos importantes. Então, tudo que for necessário para a Luzia saber, para perguntar sobre projeto, equipes, ela vai conversar com ele, né? Ele é o coaching dela, então ele vai ajudá-la a entender quem são as pessoas, como as coisas funcionam. É importante falar, quando a gente fala cultura organizacional, tem coisas que não são escritas, né? Mas que são importantes, que é necessário que alguém explique para você como as coisas funcionam, como que você consegue aquilo que você precisa, a quem você deve falar, como você deve proceder com cada pessoa. E aqui tem algumas exigências, né? Algum checklist do que ela precisa fazer, né? Dentro das 2 semanas. Ela tem que falar, verificar os e-mails, ver o que é necessário, ela tem que participar da integração, tem que configurar os seus dispositivos, né, com seus dados e acessar, né, senhas e tudo mais, conversar com o treinador, participar da reunião em grupo. Então, mesmo quando a gente pensa em horário flexível, que nem foi mostrado lá atrás, tem um horário definido que é onde todas as pessoas têm que estar ou dentro da empresa ou mesmo fora, mas que elas estejam disponíveis em horário de trabalho para participar de reuniões, né? Por isso que tem ali também mesmo horário flexível, tem um certo limite para horário de entrada. Para quê? Para eu ter algum período ali dentro do dia que as pessoas estejam dentro da empresa. Então aqui fala, né? Ela vai ter direito ao laptop, ela tem uma chave de segurança, então ela vai ser auxiliada no sentido de configurar, né, essas senhas, como que acessa. Ela vai receber um telefone, né? E ela também precisa um telefone que ela use, então ela precisa usar dados, se ela precisar usar dados móveis, né, não for o caso, ela vai pedir reembolso, então tem empresas que eles também pagam a conta. Aí o escritório virtual, ela tem um acesso ao trabalho online, né, então é uma empresa que ela tem dias de trabalho em escritório presencial, é o híbrido, chamado híbrido, né, e tem dias que ela trabalha em home office. Aí tem e-mail de trabalho que ela tem que ter acesso, onde muitas coisas ela vai ter que estar ali, né, verificando. E com relação à pergunta, tem aqui os contatos. Lembrando que o contato imediato dela é o Carlos, mas eventualmente, vamos supor que ela tenha alguma dificuldade, ou ele, né, sai de férias e tudo mais, ela tem outros contatos também que ela pode acessar, tá? E aí aqui tem, né, hora de inovar e
Luzia, seja bem-vinda nesse caso e vá, né, no caso aqui, vai começar suas atividades. Então, essa é a apresentação, né? Qualquer dúvida, vocês têm condições de entrar em contato comigo em sala de aula.